Hoje o filme é bíblico e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Mais uma vez vamos falar do nosso ator preferido, Nicolas Cage. Dessa vez ele vai ser o pai de Jesus, mas não vai ser Deus, ele vai ser José. Um filme controverso que deixou cristãos putos da vida por conta do conteúdo e da forma que abordaram a adolescência do JC. Hoje vamos falar de Sombras no Deserto. Temos um nome para esse filme? Temos! O filho, conhecido apenas como O Menino, é levado a duvidar por outra criança misteriosa e se rebelar contra seu guardião, o Carpinteiro, revelando poderes inatos e um destino além da sua compreensão. E onde as pessoas podem assistir este filme, Bolites? No cinema. E hoje teremos spoilers de Sombras no Deserto. E se você não quiser ficar nas sombras, Beats, como que as pessoas fazem pra aparecer aqui? As pessoas vão seguir a gente nas redes sociais, vão procurar por Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 número. Se você tá aqui, já deixa seu like, já comenta alguma coisa, ou deixa pra comentar no final. Ativa o sininho, se inscreve no canal se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, dá um seguir. E em quais redes sociais a gente tá? A gente está no Instagram, no YouTube e no Threads. Aí você vai falar, ué, mas cadê o TikTok? A gente suspendeu nossa conta do TikTok. uma hora volta, é uma suspensão temporária. E a gente tá com a nossa meta, né, pra Instagram, pra YouTube e pra todas as redes sociais aqui. Pro Instagram e pro YouTube, no caso, né? Sim. A gente atingiu nossa meta de 800. Atingimos nossa meta de 800 e batemos mais. Então a nossa meta agora é 1000. Vai lá, segue a gente nas redes sociais, porque é aquilo que a gente sempre fala. No Instagram, a gente vai além do podcast. No Instagram, a gente tem as postagens com dica de filme e outras coisas, citas, mas... E também a gente tem stories, né? Então, quando a gente vai pra uma cabine, ou a gente tem alguma coisa diferente aqui pra mostrar, a gente vai pro cinema e tal. Da nossa vida particular fora do podcast. É, particular dentro do Terror Sem Medo, né? Sem Medo. Bastidores. Dá pra dizer que é bastidores do Terror Sem Medo, do BTS. Isso. Do Terror Sem Medo. Nossos instantes Terror Sem Medo, você vê no Instagram. Exato. E no YouTube, a gente tem também nossos gameplays de terror, com jogos de terror que o Fábio tá fazendo agora. Já tem mais um saindo do forno aí, já. E também a gente tem os reviews em 2 minutos ou mais. Sim, que a gente também solta lá no YouTube. Além do podcast, a gente tem outras cositas muito legais nas nossas redes sociais. Então segue a gente lá pra você estar a par de tudo. Lembrando que é Terror Sem Medo 13, tudo junto, 13 numeral. Hoje o podcast talvez atraia um público que não seja o público usual do Terror Sem Medo. Então se você já ficou chocado que a gente fala palavrão logo no começo, porque já aconteceu de pessoas comentarem, ai, mas vocês falam palavrão. Sim, a gente fala palavrão. Sim, a gente fala. Todo mundo fala palavrão. Se você não fala, você pensa, pelo menos. A primeira coisa que a gente pode tirar aqui da frente é, se você é cristão e veio aqui pra reclamar, pra xingar a gente, pode ir embora, seu comentário vai ser deletado automaticamente. E eu não me importo com você. Outra coisa que a gente pode tirar da frente, agora já entrando no filme. O nome do filme em português foi uma coisa que você falou e eu fiquei pensando nisso. Ele valoriza o nome do demônio e não o nome do protagonista. Faz sentido, porque assim, Sombras no Deserto, já imagino que seja o Ser das Sombras e tal, bibibi, então aí fala sobre Satanás, sobre Lúcifer, whatever. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas isso valoriza real, né? O Ser das Sombras e não o Jesus, que é o filho do carpinteiro, né? No caso, tá falando sobre o filho do carpinteiro esse filme. Mas eu vi em algum lugar que não tá no IMDb, não tá em lugar nenhum. Eu não sei se é o nome, por exemplo, lá de Portugal também, como levou esse filme, como esse filme foi levado pra Portugal, não sei. Mas eu vi esse nome de filme no Google, por exemplo, como Segredos do Deserto. Segredos do Deserto eu vi também. E eu achei interessante isso. Por quê? Porque esse é um evangelho que... Esse filme é baseado, né, no evangelho apócrifo de Tomé. Esse evangelho apócrifo, ele é tipo um evangelho secreto, né? É, apócrifo é que não entrou na Bíblia, né? É, que não entrou, mas ele é secreto. Que foi descoberto, inclusive, na biblioteca de Nag Hammadi,
Nag, ele é uma coleção de textos gnósticos, né, de cristianismo primitivo, que vem lá do Egito, essas coisas assim. Gnóstico é... Então, gnóstico é um seguidor do movimento religioso e filosófico mais antigo, que é o gnosticismo, né? E é um conhecimento interno e espiritual que liberta a alma da prisão do mundo material. E aí, outra crença também é a visão do mundo material, cristianismo gnóstico, que muitos cristãos gnósticos, né, eles viam Jesus como um mestre espiritual enviado por Deus para revelar o conhecimento libertador, mas acreditava que sua encarnação e sofrimento na cruz eram meras aparências, assim. Essa visão mais ortodoxa, eu tinha visto uma vez sobre isso, que o catolicismo ortodoxo, ele tem uma visão mais positiva da questão de Jesus, entende? Não é a salvação pela morte, não é nada triste, entende? Tanto é que as imagens de Jesus, elas são imagens mais alegres, mais bonitas, entende? Não é aquela coisa com cara triste, sofrendo e tudo, né? Que é a religião católica mais ocidental, no caso, né? É assim, a gente não é cristão, nós somos budistas. Pra quem tá chegando aqui e não sabe, né? Quem conhece o nosso podcast já sabe a nossa religião, que a gente falou várias vezes. Ah, eu já fui cristão, você também? Eu também já fui católica. A salvação vem através da dor. E do sofrimento, né? Mas então o próprio budista não acredita que a felicidade seja através do sofrimento. A nossa visão sobre Jesus é completamente diferente. Também é que ele era um homem sábio, além do seu tempo, né? Um homem à frente do seu tempo, que conseguiu propagar a ideia dele. Não a ideia, porque não é uma ideologia, mas sim a filosofia mesmo dele, né? De vida dele, né? Que perdura até hoje, né? Aí, retomando, né, o que eu tinha falado lá no começo, quando eu vi que o nome também tinha uma outra alternativa, não sei de onde vem essa alternativa, que é Segredos do Deserto, isso fez total sentido também. Evangelho apócrifo, como a gente falou, né, apócrifo significa secreto, e ele fala sobre a infância, sobre a adolescência, na verdade, né, de Jesus. Então eu pensei, também faz total sentido, né, pra você transformar num nome, pra não deixar também tão genérico, tipo, o filho do carpinteiro. Cortando, em alguns lugares o filme tá como Segredos do Deserto no Brasil. Caramba, que loucura. Mas, na verdade, ele é Sombras do Deserto, né? Eu acho que deve ser em Portugal. Nossos amigos de Portugal podem falar pra gente. Eu achei interessante, assim, sabe, esse nome Segredos do Deserto? Se fosse, claro, né? Então, porque faz total sentido com a ideia do filme, não com o nome em inglês, por exemplo, né? Porque sombra associa muito ao demônio, né? Né? E que ele é a sombra do filme, né? Verdade. Mas, enfim, indo à parte de produção do filme, né? Além de todas as controvérsias que ele teve, né? Ele custou 10 milhões, mas ele não faturou nem 100 mil. Caralho, gente. Tá sendo, assim, um fracasso retumbante. O Nicolas Cage é produtor do filme através da Saturn Filmes, que é uma produtora de filmes dele, né? Já produziu alguns filmes dele, inclusive o próprio Nicolas Cage, né? Ele entrou no projeto porque ele gostou do conteúdo ali e ele conheceu o Noah Lupe, que é o Jesus, né, que é o menino. Não sei exatamente onde ele conheceu ele nos bastidores de alguma coisa, e ele falou assim, um dia a gente faz um filme junto e tal. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer esse filme, ele foi e indicou o Noah Lupe pra ser o Jesus desse filme. Eu vi que ele é grande fã do filme Honey Boy. E aí ele tá nesse filme. Atuação Noah Jupe. A gente conhece o Noah Jupe do Lugar Silencioso 1 e 2. Tá. É o filme mais velho. Eu fico de verdade muito triste por esse filme estar sendo um fracasso, assim. Primeiro que, cara, isso bloqueia de se fazer novos filmes baseados nessa situação. Que isso é um filme com uma ideia diferente. Eu acho que, assim, a figura de Jesus, a figura bíblica e tudo, elas não são intocáveis ao ponto de você não poder fazer um filme. De você, né, tipo, até do próprio Buda. Pode fazer um filme não é tão simples pra gente hoje falar assim, o Buda não é equivalente a Jesus pra gente. Não é isso. Todo filme de exorcismo, ele é um filme religioso. Porque não existe, tipo assim, é muito difícil de ver um exorcismo que não seja baseado no cristianismo. Mas no catolicismo mesmo, né? Porque tem padre, tem freira e tudo, né? Seria interessante abordar, por exemplo, o exorcismo dentro de outras religiões. A gente já viu também, né, em outras religiões, né, de matriz africana e tal, mas seria interessante, por exemplo, ver um filme
falando, abordando o exorcismo dentro de uma religião, sei lá, budista, por exemplo, sabe? Que existe também, entende? Então eu imagino que exista, sim, os demônios de cada religião, exista, sim, um exorcismo de cada religião, sabe? Com seus nomes, suas formas de aparecer, de surgir, não sei como que funciona, sabe? E eu não sei se desperta tanta curiosidade. Eu tenho muita curiosidade pra saber como é que funciona, assim, sabe? E como você falou, esse filme, ele é baseado no evangelho da infância de Tomé, que é um evangelho apócrifo, né, como a gente já explicou tudo isso, e esse Tomé não é o Tomé que todo mundo conhece, que é aquele que precisa ver para crer. Esse é o pseudo Tomé. Cara, então, queria entender o que é o pseudo Tomé. Ele é a líder de uma religião que veio depois dos apóstolos. Entendi. Ele é de muitos anos depois dos apóstolos. Entendi. Porque eu fiquei pensando, eu falei, o que é esse pseudo Tomé, assim, sabe? E aí a igreja, ela chama ele de pseudo Tomé, por isso que ele tem esse nome, né? Pseudo é falso, né? É quase, digamos assim, né? Caso alguém não conheça a palavra. E também ele é conhecido como Tomás, né? Acho que talvez para não confundir com o Tomé, ou talvez seja em inglês. Eu também não sei muito bem, assim, da onde que vem o Tomás. Assim, mas eu sei que ele tem Judas no nome dele também. Tem Judas, Tomé Judas ou Judas? Judas Tomé, os pais dele eram fanboy do Tomé. Só que é estranho ele ser fã de Judas. Depende do Judas, porque não tinham dois, né? Tinha dois. O Judas Tadeu, que era o bom, e o Judas Iscariote, que era o ruim. Tipo assim, eram 12 apóstolos, tinha 2 Judas, eu não sei se tinham 2 Mateus, ou 2 Tiago, 2 João, eu acho que tinha 2 Pedros também. Cara, imagina, não tem variedade, né? Não tinha tanta gente assim. Imagina, gente, tipo assim, ó, a mãe dele lá colocou o nome dele de Jesus, né, a Maria. Você imagina quantas Maria não tinha? Então, e aí quanto Jesus, será? Ou Jesus veio de, tipo, tem algum nome que não existe? O nome dele poderia ser Pedro. Mas o nome dele não era Jesus, né? Jesus é traduzido, não é? Ah, é? Não sei. O nome dele, porque falam até ali, Yeshua. Mas enfim, se a gente estiver errando também, desculpa, porque a gente não é cristão, então se você que for cristão... não, mas é Yeshua mesmo, porque inclusive no filme falam. No final eles falam... Esse não é o nome de Deus, não? Ele é o nome de Jesus. Jesus na Judeia. Talvez, muito talvez, não seria Maria e José também talvez tenha sido uma tradução para ficar mais verdade. Um nome real, né, Ai, já pensou? Gente, imagina se eles só traduziram. Porque assim, em inglês é Mary e Joseph. Não é Maria e José. Entendeu? Então acho que talvez em cada lugar eles coloquem o nome. Não que eles coloquem, né? Tipo assim, é a tradução daquele nome é Maria e a tradução é verdade, faz sentido. Porque o Pedro é Peter, né? Tiago é James. O Tomé é Tomás. Né? Mas enfim, a gente falou um monte de coisa, mas o diretor e roteirista desse filme é o Lofty Nathan. Ele é estadunidense, mas de família egípcia, e ele foi criado numa família ortodoxa da religião copta. Que é essa que descobriu também na biblioteca de Nag Hammadi esse evangelho. Sim, então, e essa religião, ela é uma das mais antigas de todas. Ela sofre até hoje atentados. Teve um atentado há pouquíssimo tempo atrás que matou 70 pessoas dentro da igreja, velho. Foi um banho de sangue, assim, cara. Caramba, gente. Essa revolta contra a religião ortodoxa copta, ela sofre, eu não sei se desde da Primavera Árabe, que aconteceu em 2000. Foi na Primavera Árabe que eles mataram as 70 2011. Desde lá pra cá, eles sofrem até assim, hoje. Eles sempre sofreram, mas lá foi o banho de sangue mesmo que você falou. E foi dentro da igreja deles, cara. Isso que é foda, né? Porque assim, não que esteja justificado a pessoa tá fazendo lá, praticando sua religião lá no meio da rua, assim, que teoricamente seria público, essas coisas assim, whatever. Mas, mano, você tá dentro da sua igreja, sabe? Assim, porque você tá no lugar que você não espera, você não tá... Você tá seguro, né? Seguro, né? É a mesma coisa que acontece aqui, quando vão invadir terreiro. Cara, é maldade. Isso é a pura totalmente maldade. Maldade. A gente tem 4 personagens principais, que é o Nicolas Cage, que é o carpinteiro, ou José, né? E ele já esteve aqui. Já esteve aqui pelo menos uma vez. Eu procurei, mas eu acho, assim, porque assim, são 133 episódios, né? Não dá pra lembrar de tudo. Mas ele esteve aqui pelo menos uma vez por ano. Em 2022, ele esteve aqui em Rainfield, que tem link aqui, link no post. Teve em Homem dos Sonhos, que é um grande filme.
Verdade. Esteve em 2023. E ano passado esteve aqui no maior filme de terror do ano passado pra mim, Longlegs. Aham. Tudo vai estar linkadinho aí pra quem quiser. Cara, agora é o Nicolas Cage 2025. É, Cara, a gente não teve Nicolas Cage esse ano aqui. Aí tá chegando o finalzinho finalzinho, do tipo, golinha do ano, vem Nicolas Cage. Todo ano tem Nicolas Cage diferente aqui. Uhum. Tem o Noah Jupe, que eu já falei, né? Do Lugar Silencioso e tal. A gente não falou de Lugar Silencioso ainda, o 1 e o 2, mas a gente falou do dia 1. Aham, Né? verdade. Vou deixar linkadinho aí também. Por um acaso, é engraçado que a mãe, que é a Maria, ela é uma cantora que tá enveredando pra ser atriz também. Ela não fez muitos filmes, mas eu já vi 2 vezes ela no cinema. Ela esteve no Corvo, em 2024, que foi o trabalho mais conhecido dela, que é um filme bem mais ou menos, assim. Uhum. Agora ela tá aqui, né, como a mãe. É também conhecida como Maria, né? E é engraçado que eu falei também conhecida de propósito, porque o nome da atriz é F.K.A. ou F.K.E. Twigs. Eu não sei o que significa Twigs. Ela esteve lá no filme do Corvo. O filme do Corvo, ele dá uma ligeira conversada com a história de Jesus. Porque ele é um cara que morre e ressuscita. Ela é a esposa do Corvo, né? Aham. E aqui ela é a mãe do Jesus. Aham. E por último tem a estranha, que é o vulgo diabo, que é a Isla Johnston. Eu não conheço ela, mas ela tá na série Invasão da Apple. Eu achei essa personagem incrível. Eu gostei do filme todo, assim, e tal, né? Mas a parte que... O momento em que ela aparece pela primeira vez pra Jesus, que é logo no comecinho, assim, sabe? Ah, isso é legal mesmo. Eu achei muito foda. Porque, assim, a gente viu o trailer, né? Eu vi o vídeo do Jethro também. Eu já sabia quem era, né? O demônio e tudo por conta desse vídeo dele. Então, eu já tive alguns spoilers, assim. São coisas que, por exemplo, eu não me importei de ver, porque tudo bem, a gente sabe que existe Lúcifer, a gente sabe que existe Jesus, José e tal, nanã. Quem conhece minimamente a Igreja Católica conhece esses personagens, né? E sabe que eles existem e que acompanharam Jesus o tempo todo lá. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, que foda, mas se eu não soubesse, seria muito interessante descobrir quem ela é, porque até então ela não se apresentou como uma pessoa X e tal, nanã. Ela desafiava Jesus, mas nesse momento ela nem falou nada, porque ela nem apareceu. Ela tá numa árvore, tipo, segurando, né, com os 2 braços na árvore, assim, e tal, num dos galhos da árvore, e o Jesus fala pra ela, desce daí, que senão você vai se machucar. Aí ela fica olhando pra Jesus e, puf, ela desce, e ela pula. E eu fiquei assim, tipo, cara, ela é o anjo caído, foda demais, ela é o Lúcifer, ela é Satanás, que foda. Eu achei muito legal isso. A única pessoa que tem o nome falado aqui é Jesus, mas não fala Jesus, fala o nome que você fala. Yeshua. E o Satanás. Né, que Jesus chama ela de Satanás. No finalzinho. No finalzinho. Semiótica, né? É uma semiótica muito foda, sabe? Você olha assim e fala, cara, já sei quem ela E é. tem uma coisa assim, a gente talvez não fale tanto do filme, porque assim, o filme ele é pequeno, né? Os acontecimentos dele são pequenos, mas o entorno dele ele é interessante. Uhum. O Nicolas Cage ficou puto porque o Robert Eggers falou que nunca veria o Nicolas Cage num filme dele. Na verdade, não ficou puto, ele ficou ofendido. Aham. Que podemos dizer que é o mesmo que puto, talvez? Sim. Aí o Nicolas Cage soube do comentário e aí ele pediu que o agente dele encontrasse um filme que lembrasse um filme do Robert Eggers pra ele fazer. Cara. Quem é Robert Eggers perto do Nicolas Cage? Aham. Vai se fuder. Não, com certeza. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico assim, cara, eu fico pensando no Nicolas Cage. O Nicolas Cage tem cara de ser aquela pessoa mais rancorosa do universo, sabia? Rancorosa real, assim, sabe? Mas não rancorosa do tipo que vai lidar com você. Rancorosa do tipo que eu quero fazer um filme seu, mas você vai ver. Eu vou pegar, vou fazer um filme parecido com o seu, você vai ver que eu posso fazer um filme seu. Mas eu nunca vou fazer filme seu. Uhum. Não é, mas é meio babaca falar isso. Né? Ai, demais, demais. Muito foda. Mas assim, o filme é básico do nascimento de Jesus. Só que aqui ele subverte. Geralmente vê, né, a manjedoura, aquela coisa bonita e tal. Tinha até os 3 reis magos. Os 3 reis magos. Lá não fala sobre os 3 reis magos e tal. Não fala. Ele nasce no meio do nada, não tem... Tem a iluminação, a luz que fala que teve quando Jesus nasceu, mas que é uma conversa que José tem com Deus. Uhum. Que ele fala, será que eu aguento esse fardo, não sei o quê. Ele fala, bom, enfim, ele fala alguma coisa sobre aguentar o fardo de ser pai do filho de Deus. Cara, eu achei aquilo muito foda, porque o começo do filme é um terror, velho.
velho. O nascimento é com um monte de berro. A gente não vê isso. A gente sempre vê Maria tendo filho, ela não dá um pio. E lá ela tá berrando e tudo mais. E, cara, eles estão com a criancinha acabada de nascer ali. Logo na frente tem uma fogueira. Já sabiam que Jesus ia nascer. E aí estão queimando os neném, velho. E mostra um neném queimando, mano. Mostra mesmo. E isso daí aconteceu na época de que Jesus nasceu. No caso, a gente vê isso na Bíblia e tal, tudo, né? Mas na época que Jesus nasceu, teve essa crueldade, né? Que foi pedida pelo rei Herodes. É conhecido como... tipo assim, né? No caso, esse momento aí é conhecido como o massacre dos santos inocentes. Sim. Que pra eles encontrarem Jesus lá, pra matar Jesus antes dele crescer e tudo, porque os 3 reis magos enganaram esse cara aí, né, esse rei e tudo tal, então ele ordenou que todas as crianças que tiveram nascido fossem mortas, sabe assim? O filme acontece uma pequena parte na infância de Jesus, né? Queimando os bebês e tal. Eu acho que é mais pra mostrar mesmo, tipo assim, em que condição que Jesus nasceu, Sim. né? Que não foi na manjedoura bonitinho e viveu uma infância bonita. Porque assim, isso é uma construção pra deixar aquele momento bonito. Porque, na verdade, cara, as pessoas naquela época, elas não tinham condições de nada. Então, então... Até o fato de nascer na manjedoura é uma forma romantizada, porque ele nasceu no meio de um celeiro cheio de peno. Uhum. Mínimo de condição. Mínimo de condição de saúde nenhuma, assim, sabe? Então, assim, querendo ou não, é uma forma... José cortou... mostra lá... Tô falando do filme. No filme, José corta o cordão umbilical com a ferramenta que ele usa pra trabalhar. Condições completamente insalubres, que é fato que naquela época era desse jeito. Exatamente. Mas enfim, o filme passa 15 anos depois, né? A gente tem um Nicolas Cage jovem, e depois a gente tem um Nicolas Cage velho, né? Com uma barba branca. E aí o filme aborda mais esse momento da juventude de Jesus ali, né? De 15 anos... e esses dias que eles passaram ali naquela vila, né? Onde ele conhece a Lilith, ele conhece a estranha, que você já falou. O filme é muito sobre Jesus, mas ele também é muito sobre José. Maria é meio deixada de lado nesse filme, né? Eu percebi, assim, que ela era... O filme tratou muito como eram tratadas as mulheres da época. Ela foi completamente deixada de lado mesmo. Ela quase não fala no filme, quase não tem autoridade nenhuma sobre o filho dentro do filme, né? Mas você vê outras mulheres que têm um certo... Tipo, tem a Lilith e a mãe dela, né? Mas elas... sofrem. Assim, teoricamente elas têm mais liberdade porque são só elas, não tem um marido ali, não tem nada ali. Então elas conseguem ser elas mesmas, mas sendo elas mesmas, elas sofrem. A freira, né? É verdade. A freira tá feliz e contente porque não tem homem na vida dela. Então, o filme é muito sobre esse fardo de ser o padrasto do Filho de Deus, né? E você vê que José é extremamente rígido, ele bate Jesus. Bate. Ele briga com Jesus, mas é tudo pra proteger Jesus, porque ele sabe que em qualquer momento ele pode morrer, né? Verdade. Assim, o menino ele tem visões, tem poderes, ele mata um bicho, de repente ele revive, ele mata uma pessoa. Inclusive, eu tava lendo um pouco do evangelho lá do Tomé, e esse evangelho aborda que Jesus matou pessoas. Esse evangelho apócrifo, ele fala sobre Jesus ser uma pessoa rebelde, ser uma pessoa não má, mas ele mostra umas maldades de pessoas, assim, tipo, eu não sei se todo adolescente era assim na época, né, sei lá, mas, tipo, ele matou pessoas, né, ele tinha 15 anos, ele não era uma criança. Então, assim, ele mostra um Jesus... que tá se descobrindo ali, né? Então ele parece que testa coisas, né? Tipo assim, Jesus, nesse filme, ele é uma representação de Deus. Não, assim, acho que Jesus né? Enfim. Mas nesse filme aqui, ele tá falando do filme, tá? Vamos lá. Jesus, neste filme, é uma representação de Deus na Terra. Mano, você imagina Deus adolescente? Porque assim, tem gente que fala, né? Ah, porque você tá matando pessoas, você não é Deus pra fazer isso. Aí ele olha e fala, mas eu sou. Eu posso matar e ressurgir. Você vê um Jesus desse jeito. Mano, não é um filme inteiro, nem nada e tal, mas você vê ele matando, ele mata o cachorrinho do mato lá, o grilinho. E lá. A Lilith, aqui, assim, o pouco conhecimento que eu tenho sobre as coisas, a Lilith, ela é uma humana que foi criada por Deus, mas ela não aceitava os comandos de Deus, então ela foi banida do paraíso, né? Porque ela foi criada da argila, do barro, assim como Adão. Então eles foram criados iguais. Esse mito aí da Lilith também é engraçado, porque assim, em algumas coisas, por exemplo, no Evangelion,
no anime Neo Genesis Evangelion, Lilith deu a vida aos humanos, gerou os humanos. Dá para se dizer que a Lilith aqui, ela é a representação da humanidade sem Deus. Elas duas não têm religião, tanto que ela é amaldiçoada pelo demônio, né? Ela é possuída pelo demônio, o demônio coloca uma cobra dentro dela. Aham. E assim, a Lilith é a vizinha gostosa que ele fica olhando pela janela. Sim, verdade. Aham, é verdade. Ela, É inclusive, a vizinha pelada. É a vizinha pelada. É a Inclusive, vizinha pelada. aparece pelada. Jesus, tudo bem, né? Ele nasceu e tudo, tal, né? Ele é filho de Deus e tudo mais. Mas, mano, assim, ele ainda é carne e osso, sabe? Sim. Ele é ser humano ainda, então ele deve ter desejos, ele tem vontades e tudo. Ele não nasceu, tem gente que nasceu já pensando, tipo, vou ser padre. Mas sendo padre, você ainda tem desejos, assim, sabe? Não que... Deve ter desejo. E aí acha bonito, acha gostoso. Talvez não ache, nossa, gostoso, porque, né, sei lá, não deve achar isso. Tem gente que não acha. Deve ter suas E aí, limitações mentais ali, mas tem. Então, mas aí eu É penso desejo assim, da cara, carne, isso não tem como. isso é normal, entende? Tipo, é comum, é normal, não é um pecado nem nada, sabe? E Jesus também era um ser humano, entende? Por um tempo ele viveu enquanto um ser humano. Ó, até José e Maria aqui, a Maria não. O José acha estranho ela ter um filho porque eles nunca se deitaram. Eles vão dar um beijo no final do filme. No final do filme que eu olhei assim, eu falei, cara, eles nunca beijaram. Eles nunca transaram. Então, ele era desconfiado dela, ele ficou desconfiado dela. Ele era um homem muito nervoso, porque provavelmente não fazia sexo. É verdade. Ai, cuidado. Ele era Não casado faz com uma sentido, mulher mas... que tinha um filho de outro homem, mas ela era virgem, eu acho. Mas eu acho que o nervosismo dele vem muito do fato dele ter que esconder Jesus a vida inteira. Sim, também. Aí eu fico pensando nisso. Cara, você tem que mudar a vida inteira, aparece gente na sua porta querendo Assim, mas ajuda, o filme ele já fica nervoso, assim, daí... Mas o filme aborda um pouco o desejo. Você vê ele lavando os pés dela, ele cuidando dela, e aí ele lava os pés dela e ela tira os pés, e ela fala que não quer ser profana com ele. Aham. Então o filme ele tem um certo quê sexual ali, mas não é abordado. E aí, já indo pro final do filme, né? Eles descobrem que o menino é Jesus. E aí é foda, porque assim, desde o nascimento dele, as pessoas já fazem guerras por causa dele. Sim, e outra coisa que eu achei interessante é porque eu passei o filme todo achando que ele sabia que ele era Jesus. José e Maria sabiam, mas ele tentava esconder o tempo todo. José desconfiava que poderia não ser, porque ele falou com Deus naquele momento, e em vários momentos ele tenta falar com Deus de novo e Deus não fala com ele. Uhum. E aí ele ficou assim, caramba, ele não falou caramba, mas ele fica na dúvida, né? Mas quando ele parou de ter dúvida foi quando aqueles leprosos lá apareceram na frente da casa deles e quando apareceu uma oferenda. Quando apareceu a oferenda, ele falou, apareceu uma oferenda aqui. Nossa, foi muito o site ego, né? José recebe uma oferenda e diz que gostou da oferenda. Aí tem lá, gostei da oferenda. Mas ele fala sobre a oferenda. Aí ele fica nervoso pra caralho, porque ele fala que Jesus não pode fazer o que ele tá fazendo, que é curar as pessoas, que é ajudar as pessoas, porque ele tem que ser uma pessoa normal, não pode ser um poderoso. O cara encosta nele e o cara melhora. Mas assim, na verdade, o cara encosta nele não. O diabo joga ele em cima, porque a estranha sabe quem ele é. Na verdade, a estranha desconfia que ele é. E ela tem a certeza depois. E é uma coisa muito legal aqui, que são várias coisas, na verdade. Tem uma hora que Jesus fala com José e ele pergunta, como é que é o diabo e tal. Na verdade, ele fala assim, como é que você tem certeza que aqui não tem gente má? Enfim, ele tá conversando, ele fala assim, tem pessoas boas e também tem o mal e tem o diabo. Aí quando fala o diabo, mostra a estranha. Aí você já fala. É o diabo. Isso, é antes dela cair ali também, né? E tem uma outra coisa, que já é uma explicação para coisas que acontecem no filme. Por exemplo, Jesus pergunta para ele, mas como que eu vou identificar o diabo? E aí ele fala, ele tem uma aparência de uma pessoa normal. E aqui, a estranha tem uma aparência diferente para cada pessoa. A gente só vê o ponto de vista de Jesus, que é uma menina da idade dele, uma menininha bonita da idade dele, jovem. E a visão que o José tem é assustadora. É uma pessoa... É um demônio, né? Tipo, uma pessoa demoníaca, né? E a gente não viu a visão que a Maria tem. A gente não viu a visão que a Lilith tem. Porque a gente não vê através dos olhos dela. Mas ela tá sempre representada como uma menina, né? Mas eu achei isso legal, cara. Eu gostaria muito de ter visto através dos olhos da Maria, de como seria legal. Seria legal pra ver. Porque assim, a gente não sabe nada da Maria. A gente não sabe nem
nem os desejos, nem as vontades, nem as coisas dela, né? Eles deixaram ela muito como a Virgem Maria intocável. Mas no final tem uma coisa que acontece que eu não sabia, que José morre, né? Eu não sou grande conhecedor, mas sei que em um certo momento José não aparece mais na história de Jesus, né? Aham. E aí, eu não sei se ele morre aqui, de verdade. Então, pois é, porque você tem Jesus, a infância e tal, e depois não tem mais nada, que é esse momento de adolescência de Jesus, né? Com certeza ele foi uma pessoa rebelde, porque hormônios existem desde quando o ser humano existe, né? Mas ninguém sabia disso. E aí, depois, quando Jesus tá lá pra morrer e tudo, né? Já tá com uns 30 anos pra frente, já não tem mais José, é só Maria e Jesus, Maria e Jesus. Eu fico assim, gente, cadê José, sabe? Tipo, pai ausente? Nós não. Ele parece ser uma pessoa bem próxima de Jesus, Sim, pelo menos deve nesse ter filme. morrido, né? Aham, então ele deve ter morrido. E uma coisa que eu achei interessante da Estranha também, que assim, Jesus, José e todo mundo lá, acredita muito nessa questão de, nossa, você tem poder, você tem isso, você tem aquilo. A Estranha, ela conhece, ela sabe, ela desconfia no caso, mas pra ela confiar, pra ela saber se ela tá certa ou tá errada, ela tem aquele esquema de vou fazer um teste, sabe? Então, é muito aquela questão racional, sabe? Ela foi meio que cientista naquela época, entende? Vou fazer ele tocar o cara, porque eu sei que se ele for todo poderoso e tudo, ele vai salvar, porque ele vai salvar qualquer pessoa. E aí ele foi lá e salvou, mas salvou porque a menina jogou ele, porque ele não queria nem tocar ali assim. É, porque quem tocava era banido do lugar. Ele foi melhorando, foi se curando e tal. Então ela ia testando mesmo, assim, sabe? Tipo, até onde ia Jesus, até onde podia ir, até onde vai. Então, assim, eu achei bem interessante, porque é uma visão bem, cara, É humana, né? Ela é meio muito que, humana, sabe? ela era meio humana, meio que humana, né? No final ela fala, você que é como eu. Se você pegar lá e você completar com o que José falou, o que o José falou que o diabo é? É uma pessoa humana. Todos os acontecimentos do filme são interligados, né, por palavras e tal. Agora tem umas curiosidades aqui interessantes sobre esse filme. O diretor roteirista ele é do Egito, então ele queria filmar o filme no Egito. As autoridades egípcias acharam uma blasfêmia com a Sagrada Família, forma da retratação e tal, porque provavelmente você tem que mostrar o roteiro e tudo mais, né? E aí eles não aceitaram que o filme fosse rodado lá, então o filme foi rodado na Grécia. Provavelmente isso encareceu o filme, né? Isso foi um problema pro filme, com certeza. E a última curiosidade, que aí agora é uma coisa que gera um meme, Nicolas Cage foi atacado por abelhas durante esse filme. Agora fica a pergunta, que o Nicolas Cage falou assim, ele mesmo falou assim, isso não tem nada de especial. Eu tava num lugar onde tinha abelhas e fui atacado pelas abelhas. Não tem nada a ver uma coisa bíblica ou blasfêmia. Mas agora fica a pergunta, será que quando as abelhas atacaram Nicolas Cage gritou, "Busy in my eyes"? Depois desse papo sobre esse filme controverso para caralho, que é um terreno realmente bastante complicado de se pisar, né? Verdade. Qual a sua notinha pra este filme, Bolites? Minha notinha pra esse filme é 4. Eu curti muito o filme. Eu gostei bastante dele. E sua notinha pra esse filme, Beats? Minha notinha pra esse filme é 4. Que maravilha! Cara, e olha que é um filme bíblico. Filme de Jesus. Mas é bom. Não, é muito bom, é muito bom. Assistam, gente. Assistam cara, mesmo, legal. assim. Eu acho que esse filme, sem nada, é muito foda. se ele entrar no Netflix, ele vai ser visto. E qual que é a nossa média, Vinícius? A nossa média é a coisa mais fácil do universo, é 4. E se você quer a sua opinião sobre esse filme e outros filmes além, né? Mas, tipo, sobre esse filme desse podcast aqui, você pode comentar em todas as nossas redes sociais. A gente tá, como a gente já falou, no Instagram, no Threads, no YouTube, e inclusive no Spotify dá pra comentar também. Então, Então manda seu comentário lá pra gente, inclusive em todos os episódios múltiplos de 5, ou seja, final 0 ou final 5, a gente sempre tem leitura de e-mails e comentários. E se você tem comentários mais longos, quer mandar uma cartinha pra gente, ou o seu prensadão com vários comentários guardadinhos no âmago ali, que você quer mandar um e-mail, manda pra onde, Beats? terrorsemmedo13@gmail.com. Isso aí! E sabe o que é engraçado? A gente tá falando sobre o filme de Jesus e esse é o episódio 133. Idade de Jesus. Nosso podcast pode ser
assistido, porque ele é em vídeo, caso você só esteja ouvindo e não sabe, chegou aqui através de alguma recomendação de podcast. Nosso podcast é em vídeo, então você pode assistir a gente lá no YouTube ou no Spotify. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar um like, se inscreve no canal, faz todos os procedimentos. Clica o sininho lá para sempre receber quando um vídeo novo estiver no ar. Se você estiver no Spotify, ao fim deste episódio, vá lá e dê 5 estrelas, porque estamos na meta para 100 avaliações. No momento estamos com 95 avaliações. Cara, eu tô muito animada com isso, gente. Muito obrigada pelas 95 pessoas que já deram 5 estrelinhas lá pra gente. E a gente falou de meta lá no começo, mas a gente esqueceu os comentários. A gente tem uma meta no YouTube. 500 inscritos para liberar as opções de monetização pra gente. Ajudem a gente, por favor. E a gente sabe que tem potencial para ter mais de 500 inscritos até. Quem tá no Spotify, vamos migrar pro YouTube. Só isso já ajuda. Se a galera que tá no Spotify migrar para o YouTube, já ajuda a gente. Você não precisa fazer nada. No Spotify você só ouve os podcasts, né? No YouTube tem vídeos, tem várias outras coisas. E a gente tem vários vídeos engatilhados de coisas que a gente quer fazer, mas aí às vezes não vale a gente fazer porque dá trabalho, gasta dinheiro, gasta tempo. Verdade. Se a gente puder monetizar, pelo menos para pagar um pouquinho, a gente conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro, pelo menos para pagar a conta de luz. E se você chegou até aqui, eu quero que você continue no nosso canal, porque agora eu vou te recomendar para você ouvir o podcast, porque ainda não era em vídeo esse, o Long Legs, episódio Long Legs está aqui, ó, com o Nick Cage aqui também, ó. E eu vou recomendar Homem dos Sonhos, que também é um episódio que a gente fala sobre o filme do Nicolas Cage. E não esquece de se inscrever aqui, ó. Tchau!